Oi pessoal, agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula 6. Nela eu vou mostrar como a gente fazer mais perguntas. Então uma das maneiras da gente fazer isso é usando um broadcast. Então eu vou pegar mais um broadcast aqui. Tá? E eu vou encaixar ele aqui, ó, antes do stop. Tem que ter cuidado, ó, antes do stop. E aqui eu não quero chamar a dança da bailarina de novo. Eu quero uma nova mensagem, que eu vou chamar de pergunta 2. Tá, ok. Agora, eu posso usar uma sequência, que é esse aqui, ó, when I receive, pergunta 2, para fazer o código da minha segunda pergunta. Tá? Cuidado para não selecionar em bailarina, é pergunta 2. Então, o que eu estou fazendo é, quando eu acertar a pergunta aqui, ó, nesse if, eu vou chamar a dança da bailarina, dizer resposta correta, começar a segunda pergunta, então esse código aqui vai começar a rodar, e eu vou parar esse script. Então, é como se a primeira pergunta desaparecesse do jogo. Tá? Agora, para eu não ter que pegar todos esses blocos de novo, minha recomendação é só fazer o seguinte, ó, duplicar o say, que daí todos os blocos vão vir na sequência. Então, repetindo, eu vou pegar esse say que tem logo antes do forever, botão direito, e duplicate. Vou deixar aqui, ó. Acabou não encaixando, encaixei agora, tá? Ó, mais uma vez, botão direito, duplicate, encaixei aqui, ó. Tá? Então tenham um certo cuidado com isso, até mesmo da maneira como vocês vão duplicar. Às vezes é bom fazer isso aqui, ó, fazer bem longe, botão direito, duplicate e encaixar aqui. Como eu já tenho tudo isso montado para o jogo que eu cliquei sem querer, como eu já tenho tudo isso montado, eu posso só ajustar as falas. Então, ó, agora nós vamos começar com uma pergunta valendo 5 pontos. Eu vou colocar, vamos agora para a segunda pergunta, valendo 10 pontos. Eu posso também colocar em dois textos se eu quiser, mas eu vou deixar assim, ó. Próxima pergunta valendo 10 pontos. Agora, a pergunta, eu tenho que trocar qual pergunta eu estou fazendo, né? Porque não pode ser a mesma pergunta. Eu vou colocar qual o nome de um personagem no Scratch. O nome correto de um personagem no Scratch. E aqui eu boto a minha nova resposta, que é Sprite. Então, troquei o texto de introdução, troquei a pergunta e troquei a resposta. Isso aqui já é o suficiente para a gente ter uma segunda pergunta montada. Eu vou trocar aqui o seguinte. Eu não vou mais fazer que vai ser a bailarina que vai dançar, eu vou fazer um outro personagem. Então, eu vou vir aqui adicionar mais um personagem e eu vou selecionar... Tem um macaco aqui que eu vou usar ele. Deixa eu ver... Monkey. Selecionar ele, só que ele é um pouquinho grande, então eu vou botar ele aqui. Vou colocar talvez 60 de tamanho. Acho que isso aqui vai dar certo. 60. E a animação dele, eu vou fazer ela ser um pouquinho diferente. Tá? Então vou aqui, ó. Quando clicar na bandeirinha, ele tem que se esconder também. Deixa eu ver. Hide. Tá? E daí, quando ele receber uma mensagem na Events, só que dessa vez eu não quero bailarina, eu quero uma nova mensagem que eu vou chamar de macaco. Eu fui aqui, macaco. Quando eu receber a mensagem macaco, o que eu vou fazer? Eu vou apontar esse personagem para a direita, para ele ficar em pé, tá? Porque se eu clicar aqui no Direction, dá para ver que ele está apontando para a direita, tá? Então eu vou deixar ele na posição na rotação original dele, Point Direction 90. Isso pode variar de personagem para personagem, então cuidem, tá? Agora eu vou fazer ele aparecer com um show, e eu vou fazer um repeat também de 36 vezes, com um bloco de Next Custom. Também vou fazer ele girar um pouquinho, vou pegar um turn aqui. Esse turn eu vou colocar de 10, tá? Porque 10 vezes 36 é 360, que dá uma volta inteira, que a gente tinha falado nas primeiras aulas. E eu vou colocar um weight bem pequenininho, um weight de 0.02 talvez. Vai ficar bem rapidinho isso. E se eu der play agora, já vai acontecer isso aqui, ó. Ele já dá um giro. Mas eu também vou dar um tempinho para ele, antes dele desaparecer, eu vou dar um tempo de meio segundo. Vou vir aqui em Lux e colocar o hide para ele se esconder depois. Então, ó,
aponta para a direita, aparece, repete, vai para a próxima roupa, que o macaco ele tem essa roupa aqui, ó. Esses costumes. Vai para a próxima, gira um pouquinho, espera, repete 36 vezes. E depois que ele acabou de dar toda a volta, espera mais um pouquinho e se esconde. Então, ó. Ok, então essa vai ser a mensagem do macaco. Vocês podem ajustar esse weight e esse weight para ajustarem as velocidades, mas eu recomendo vocês deixarem o 36 e o 10 que funciona. Ou vocês botam 18 aqui e 20 aqui, tá? Eu vou voltar para o meu sprite, e agora na pergunta 2, ao invés de bailarina, eu vou colocar macaco, porque quando eu acertar a segunda pergunta, eu vou chamar o broadcast do macaco e ele vai receber essa mensagem. Posso até testar aqui, ó. Sprite. Play. A resposta correta. Deu certinho. O que está acontecendo agora é, toda vez que eu vou para a segunda pergunta e eu acerto ela, eu estou chamando a segunda pergunta de novo. Então, a minha solução aqui seria o seguinte. Ou eu faço mais uma pergunta e troco aqui para, por exemplo, pergunta 3. Ou, se essa for a minha última pergunta, seja lá qual for, se eu estou na 2, se eu estou na 3, se eu estou na 10, eu preciso tirar esse broadcast. Então, eu vou vir aqui, ó, e botar o stop de volta. Esse broadcast vai desaparecer. Por quê? Porque quando eu responder a minha última pergunta e eu acertar ela, eu quero que o jogo todo pare, tá? Que não tenha mais perguntas. A gente ainda vai ter animação, mas depois disso não vai ter mais nada. Eu vou deixar o meu jogo assim, ó, com 2 perguntas e 2 animaçõezinhas diferentes aparecendo. Então, tem uma das coisas que eu gostaria de corrigir, que é que se vocês fizeram aquilo que eu mostrei, de botar o hide aqui e o show aqui, depois da pergunta do ask, eu recomendo muito que também vocês coloquem o show aqui, ó, antes do say, porque senão o personagem vai estar escondido quando vocês dão um play. Então é recomendado vocês deixarem esse show aqui. Tá? Como eu não coloquei, eu vou deixar aqui de volta. Mas não precisa colocar o show aqui, por exemplo, tá? Só aqui no começo do jogo, por garantia, principalmente. Agora eu vou fazer a questão de pontuação, que a gente pode colocar para deixar o jogo um pouquinho mais legal, tá? Então eu vou vir aqui em Variables e eu vou criar uma variável de pontuação. Vocês podem ou vir aqui em Make a Variable para criar uma nova, ou trocar o nome dessa daqui, que é um MyVariable. Eu vou criar uma nova, então Make a Variable, chamar de Points, que é pontuação em inglês, mas vocês podem chamar do que vocês quiserem. Esse MyVariable aqui, ele pode me atrapalhar, então eu vou deletar ele, tá? Então botão direito. Se vocês queriam renomear a variável aqui, ó, Rename Variable, que dá para trocar o nome para bananas, por exemplo. Mas deletar uma variável é botão direito, delete o nome da variável. Ó, deletei. Agora, com quantos pontos a gente tem que começar o jogo? Bom, normalmente 0, né? Então, para eu trocar a pontuação para um valor certo, a gente usa um bloco de set. O set, ele diz, a pontuação, o points, agora tem o valor 0. Vou colocar aqui. Quando começa o jogo, 0 pontos. Tá? E aqui, quando eu acerto, eu vou ganhar um número de pontos. Eu disse que responder essa pergunta faz a gente ganhar 5 pontos. Então, para eu aumentar ou diminuir a pontuação, eu uso o bloco de change, tá? Que é trocar ou mudar a pontuação por 1, no caso vai ser assim. Eu vou encaixar antes do seu, vou colocar aqui, ó. Pode ser antes do broadcast ou depois, não vai fazer muita diferença nesse caso, mas tem que ser antes do say. Então, aqui, ó. Ganha 5 pontos e chama bailarina. Aqui é quantos pontos vai dar essa questão. Agora eu preciso definir, se eu errar alguma coisa, o que acontece com a minha pontuação. Vocês podem fazer que nada acontece, então deixar assim. Vocês podem fazer que o personagem perde pontos. Então, por exemplo, colocar um change por -2. Aí cada vez que ele erra, tu perde 2 pontos. Ou vocês podem zerar a pontuação do jogador e dizer, se tu errar, vai para 0. Então 7-0. Isso aqui vocês escolhem, tá? Então, eu normalmente uso esse aqui, ó. Eu uso o change, porque daí cada vez que eu erro, eu vou perdendo pontuação. Então, não é errei uma vez, perdi tudo que eu tinha. Eu vou perdendo aos poucos cada vez que eu tento. Então, por exemplo, se eu estou na primeira pergunta e eu digo... o nome da ferramenta é Lux. Errei, estou com -2 pontos. Aí eu vou tentar de novo e vou dizer que é
operators. Errei de novo, menos 4. Mas aí eu lembrei que é pen. Resposta correta. Eu ganhei os meus 5 pontos, claro que agora eu só tenho 1, mas eu ganhei eles. E se eu continuar errando, eu vou perdendo pontos até eu acabar o jogo. Mesmo que depois de eu ganhar o jogo respondendo sei lá quantas perguntas vocês fizeram, eu tenho uma pontuação negativa. Então a gente consegue fazer um rankingzinho melhor. Esses valores a gente tem que também colocar nas próximas perguntas. Então, ó, caso eu acerte essa, eu ganho 10 pontos. Só que como essa vale mais, eu também posso fazer essa, fazer a gente perder mais. Então, por exemplo, menos 3 ou menos 4. Tá? E daí vocês podem definir dessa forma. Tem mais algumas coisinhas que a gente pode ajustar. Isso aqui eu vou mostrar, que é uma das coisas que a gente poderia ter feito diferente. Eu não recomendo muito. Tem vantagens e desvantagens, tá? Que é o seguinte. Quando a gente faz uma pergunta, que nem nesse if aqui, eu preciso acertar exatamente o que está aqui, ó. Exatamente bem. Então, por exemplo, se eu colocar um espaço sem querer aqui, o jogador tem que acertar esse espaço. Isso pode ser ruim, porque se a gente digitou alguma coisa meio errado, o jogador pode não saber disso e também errar a nossa pergunta. Ou se vocês colocarem bem. Isso aqui é um problema, porque ele teria que acertar tudo isso. Agora, se eu quiser que só ter a palavra pen, seja lá qual frase ele escreveu, ele acerte, eu posso usar o seguinte, ó. Eu teria que substituir esse igual por aqui na categoria de operators, o bloco contains. Tá? Porque contain significa contém, se está dentro. Então, posso dizer o seguinte, ó. Vou pegar na senha e pegar outro answer. Ó, eu estou perguntando se a resposta tem a palavra pen. É diferente. Aqui eu estou perguntando se a resposta é exatamente igual a pen, e aqui eu estou perguntando se dentro da resposta, seja lá o que ele escreveu, tem a palavra pen. Para mostrar a diferença aqui, ó. Vou dar play. Se aqui eu escrever a pen, isso aqui vai dar certo, porque ó, eu tenho a palavra pen e eu tenho mais um monte de coisa também. Só que isso aqui tem suas desvantagens. Por exemplo, vou dar play de novo para voltar para a primeira pergunta. Vou afastar aqui um pouquinho. E aqui, se eu colocar algo como, por exemplo, não é a pen, ou seja, eu estou dizendo evidentemente que não é a pen, e eu dou play, ele ainda acha que vai estar certo, porque tem a palavra pen. Então isso aqui permite que o jogador erre um pouquinho, mas também dá bastante liberdade para ele. Qualquer resposta que tenha o texto pen, ele vai aceitar. Então, por exemplo, se eu escrever península, ele vai aceitar, porque começa com pen. Tá? Então tem que ter certo cuidado. Por isso que eu recomendo vocês colocarem esse aqui, tá? Que é o igual, mas terem cuidado na resposta, colocarem só uma palavra para ficar certinho. Mas se vocês quiserem também dar um pouco de chance pro jogador, aí vocês colocam o contains. Tá? Pessoal, essa era a nossa aula 6 com Scratch. Vocês podem fazer diversas perguntas, tá? E na hora de dar para alguém jogar, eu recomendo muito que vocês apertem esse botão aqui para ser full screen e eles não enxergarem as respostas, porque senão eles podem vir aqui e ver a resposta certa e trapacear um pouquinho, tá? Pessoal, era isso. Qualquer dúvida podem chamar. Obrigado.